Oi, eu sou a Vanna Marte e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o livro Peter Pan, do James M. Barrie. Bom, eu tenho essa edição muito linda da Zahar. É uma edição de bolso de luxo, é bem pequenininha e ela é toda bonitinha e as letrinhas são muito fofinhas, a diagramação é muito agradável, eu gostei bastante dessa edição. Eu tenho dessa mesma coleção o Mágico de Oz, que eu ainda não li, e o Alice, que eu já li e que inclusive tem as ilustrações originais. Eu gostei bastante de ler esse livro, ele é de bolso, mas ele não é aquele livro de bolso chato, né? Que fica voltando página, é um saco, não gosto de edição de bolso. Mas essa edição de bolso eu gostei. Mas enfim, eu gostei bastante desse livro. Eu nunca tinha lido Peter Pan. Eu tinha assistido as versões da Disney, né? Eu assisti a versão clássica. Eu assisti uma versão um pouquinho, né, com um menino loirinho, que eu não lembro de que ano que é, mas coloco aqui embaixo. E eu assisti ao Pan, não sei se foi ano passado, esse ano, não lembro. Que é aquela história de como o Gancho conheceu o Peter Pan. Eu odeio essas visitas que eles fazem, né, ao começo da história, enfim, eu odeio, mas assisti também. Eu gostei bastante desse livro. Esse livro é cheio de críticas, sabe, bastante sutis à sociedade da época, mas também é cheio de fantasia, cheio de, sabe, de alusões a coisas mágicas. É um livro que toda criança vai gostar de ler, assim como qualquer adulto que pegar vai gostar também, porque vai revisitar a infância. Toda a passagem que eu lia desse livro eu lembrava muito do filme clássico da Disney, da animação, porque ele é muito fiel ao livro, eu gostei bastante. Parecia que quando eu tava lendo o livro eu tava tipo imaginando assim as cenas da animação. Ele é muito gostoso de ler. E esse livro vai contar a história da família Darling, que tem o senhor e a senhora Darling, a Naná, que é a cachorrinha, que é a babá das crianças, e a Wendy, o Miguel e o João, que são as crianças, né, os filhos do casal. A magia já começa com a Naná, né, que é a cachorrinha, que é babá das crianças, né, porque em que mundo um cachorro é babá de criança e os pais acham normal e tá tudo bem, e ela cuida super bem das crianças, ela é muito fiel à família, muito fiel às crianças, ela tá sempre preocupada com eles. E começa aí, né, a magia já começa antes mesmo do Peter Pan aparecer, mas vamos falar já dele, né. O Peter Pan é um menininho que é um menino perdido, ele mora na Terra do Nunca com alguns outros meninos perdidos, e os meninos perdidos são crianças que caíram de seus berços e ficaram desaparecidos por mais de uma semana. Quando eles ficam desaparecidos por mais de uma semana, eles vão para a Terra do Nunca. E lá eles vão fazer parte do bando dos meninos perdidos, que é chefiado pelo Peter Pan. Aí, um fatídico dia, o Peter Pan tá lá, ouvindo histórias da senhora Darling, que ela gosta de contar para os seus filhos antes de dormir. E aí ele entra ali por algum motivo e ele perde a sua sombra. E nessa que ele perde a sua sombra, a Wendy vai ajudá-lo a costurar a sombra de volta, né, ali no seu pé. E aí ela e os irmãos se encantam pela figura do Peter Pan e eles decidem voar com Peter Pan para a Terra do Nunca, com Peter Pan e com a Sininho. E a senhora Darling descobre que os filhos foram embora, né, que eles voaram com Peter Pan, e ela fica desesperada, porque na cabeça dela, né, o Peter Pan era só um sonho, só uma lembrança, assim como para as crianças ela imaginou que também fosse só um sonho ou uma lembrança, mas ele era real e ele levou os filhos dela embora. Chegando lá na Terra do Nunca, as crianças elas vão voar e elas vão ter várias aventuras. E a Terra do Nunca, acontece uma coisa muito legal na Terra do Nunca, que ela, na verdade, ela não é uma única... Ela é assim, ela é uma única ilha. Mas ela é uma ilha meio que vem da imaginação, assim. Então, a Ilha do Nunca que a Wendy imagina é uma, e a Ilha do Nunca a Terra do Nunca que a Wendy imagina é uma, e a Terra do Nunca que o João imagina é outra, e a do Peter Pan é outra. Porém, de uma maneira muito louca, elas são todas a mesma ilha ali, a mesma terra. E lá na Terra do Nunca existem, além dos meninos perdidos, os animais selvagens, os piratas, índios picaninis. Os índios são muito parceiros dos meninos perdidos, né? Às vezes eles têm umas briguinhas, mas de maneira geral eles são amigos. Enquanto que os piratas são rivais mortais dos meninos perdidos. E os animais selvagens só estão ali. Dentre os animais selvagens a gente tem o crocodilo tic-tac, que é o crocodilo que engoliu um relógio, né? E aí ele fica fazendo esse barulho tic-tac. Então, quando as pessoas ouvem esse barulho, os meninos, os piratas, os índios, eles sabem que o crocodilo está chegando, e esse crocodilo é aficionado pelo Capitão Gancho. Ele quer comer o Capitão Gancho, porque ele acha a carne do Capitão Gancho muito saborosa. E o Capitão Gancho é o inimigo mortal do Peter Pan, que numa batalha e tudo mais, o Peter Pan cortou a mão dele. Então ele odeia o Peter Pan e quer vingança. E é nessa terra
muito louca e muito cheia de aventura, que as crianças vão morar agora com os meninos perdidos. Os meninos perdidos são muito engraçadinhos, cada um tem uma personalidade bastante definida, assim, eles são muito divertidos. E o livro como um todo é um livro muito divertido, é um livro que você vai gostar de ler, é um livro que vai te dar prazer de ler. Quando o Peter leva a Wendy para a Terra do Nunca, ele leva ela com a intenção de fazer dela a mãe dos meninos, e ela trabalha ali como mãe e tal, zela por eles, dá remédio, cuida deles, e eles aprendem várias coisas, e ela aprende muitas coisas com eles, e as histórias vão se desenrolando, e eles vão vivendo várias aventuras. É um livro gostoso, assim, que quando você vê, você já tá na metade, assim, é um livro gostoso de ler, a escrita é muito gostosa, muito animada, assim, muito pra cima, muita coisa de criança mesmo. O autor, ele tá em terceira pessoa, mas ele chama o leitor pra leitura, sabe? Ele chama pra história, pra que ele opine, pra que ele dê risada. Então eu gostei bastante, é uma leitura que eu super recomendo. Eu li agora no finalzinho do ano, é uma leitura que valeu a pena. Tem uma passagem que é bastante bonitinha também, que é quando eles explicam como que surgem as fadas, né? As fadas surgem a partir do primeiro sorriso de um bebê, e como que elas se vão, né? Elas morrem a partir do instante que alguém diz que não acredita nelas. E também as fadas são muito pequenininhas e elas só conseguem ter um sentimento vigorando ali por vez. Então, ou elas são muito boas ou elas são muito más. Isso explica algumas peripécias que a Sininho apronta com a Wendy. Quando a Sininho fica muito nervosa com a Wendy, ela só tem raiva. Então ela não tem um outro sentimento bom ali pra dosar, e aí ela apronta todas com a Wendy por ciúme do Peter Pan. É um livro muito bom. Ele conta um pouquinho sobre a inocência, né, sobre a infância, sobre você não querer crescer, né, sobre o Peter Pan não querer crescer, porque uma vez que nós crescemos a gente perde a fé ou a esperança ou a inocência que a gente tinha quando era criança, né, quando a gente cresce a gente muda, e o Peter Pan não queria mudar e não queria crescer e não queria perder essa alegria de viver que as crianças têm. Mas o livro também é um pouquinho de crítica à sociedade da época. Ele conta assim, naquele relacionamento do senhor e da senhora Darling, ou em como o Peter leva a Wendy para ser mãe deles, como as mães têm que se comportar, como as mulheres têm que se comportar. A gente lendo, claro, hoje a gente lendo aqui no século XXI, a gente tem uma visão que, se você pegar esse livro com uma visão de feminista, briguenta, é um livro completamente machista. Mas a gente tem que pôr a capa ali do século XIX, né, século XVIII, não lembro de quanto que é, mas eu coloco aqui embaixo. A gente tem que vestir a capa ali do século XIX e ver que a gente estava em outra época, em outro tempo, mas que ainda assim o autor faz muitas críticas, ele coloca muito dedo na ferida, e ainda assim é um livro bastante bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse comentário que eu vi sobre o livro, não é necessariamente uma resenha, né, desse comentário que eu vi sobre o livro. Eu espero que vocês leiam e que vocês gostem, eu gostei bastante. É um livro que eu fiquei muito feliz de ter lido esse ano. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu curtir, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Tem vídeo novo toda quinta-feira, quem tá inscrito assiste sempre primeiro. Não se esqueça também de comentar aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos de resenhas. Me acompanha nas minhas redes sociais, eu deixo elas sempre por aqui, Savana Marcha em todas elas. Um beijo e tchau!